Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Às vezes nós vemos algumas coisas na internet que nos deixam tristes, né? Eu fico triste, tem hora quando eu leio algumas coisas que supostamente são palavras vindas de Deus, mas nós sabemos que a origem dessas palavras, que muitas vezes são tidas por uma multidão como uma palavra divina, nós sabemos que a origem é outra. É uma origem maligna, por quê? Porque é uma palavra contra as Escrituras Sagradas, contra a Bíblia Sagrada. Pois bem, hoje nós vamos falar aqui de uma mensagem que eu tomei conhecimento aqui no Facebook de um líder de uma grande denominação, um missionário, né, que está aí na televisão pregando e arrastando multidões há muitos anos. E ele escreve um texto, até um texto curto, um texto simples, que qualquer um entende, e aprazível aos olhos de quem lê, sem ter o conhecimento das Escrituras Sagradas. Lembrando que Jesus disse que errais não conhecendo as Escrituras. Muitas pessoas não conhecem as Escrituras, por isso elas não estão aptas nem para julgar se uma mensagem está em concordância com as Escrituras ou não. Pois bem, aí ele começa dizendo: para que a nossa vida cristã seja próspera, precisamos aprender quais são os nossos direitos e o que nos pertence, e por aí vai. É uma palavra agradável para quem ouve. Só que o mais grave é o último parágrafo, onde ele vai dizer o seguinte: precisam aprender também que usar a famosa frase "se for a tua vontade" na oração é simplesmente demonstrar ignorância completa sobre a palavra de Deus. Diz sobre o que a palavra de Deus diz em relação à bênção que está sendo pedida. Ou seja, ele diz aqui, eu vou ler de novo: se nós não tivermos atenção, se nós não vigiarmos, passa despercebido o erro. Eu vou ler novamente, olha só. Precisam aprender também que usar a famosa frase "se for a tua vontade", eu vou explicar. É porque nós oramos, muitas vezes, dizendo: Senhor, se for da tua vontade, me abençoe, me dê isso, me dê aquilo outro, faça acontecer isso. Se for da tua vontade. Muitas vezes nós dizemos assim: eu vou fazer isto ou aquilo se Deus quiser. Eu estou querendo dizer o quê? Se for da vontade de Deus. Se Deus quiser. O que é Deus querer? É ser a vontade de Deus. Então ele está dizendo aqui que as pessoas precisam aprender que usar essa frase, "se for da tua vontade", na oração é simplesmente demonstrar ignorância completa sobre o que a palavra de Deus diz em relação à bênção que está sendo pedida. Será que ele está certo? Porque, resumindo, o que ele está dizendo aqui, esse missionário muito famoso, é que você
não deve falar na sua oração, se for da vontade tua, Senhor, se for da tua vontade, me dê isso, me dê aquilo. Consequentemente, você não deve falar, se Deus quiser, quando você quer alguma coisa e você está pedindo a Deus, ou que você vai fazer alguma coisa. É isso que ele está ensinando aqui. Interessante que esse texto é de 6 dias atrás, hoje é dia 9 de setembro, que eu estou gravando esse vídeo, e 261 comentários, todos, a maioria, né? Os que eu vi, todos são comentários dizendo amém, graças a Deus, que bênção, ou seja, ninguém percebeu o erro. Só curtidas teve 2.388 e compartilhamento 332. Ninguém percebeu o erro aqui. Pastor Eliezer, por que o senhor está dizendo que esse missionário está errado? Porque ele está falando algo contrário à palavra de Deus e nós vamos mostrar para você aqui agora. Nós vamos mostrar para você que nesse momento que ele está falando algo contrário à palavra de Deus. Vamos citar só 3 textos aqui das Escrituras que mostram que ele está errado. Em Mateus capítulo 26, no versículo de número 39, Jesus está lá no jardim do Getsemane, na noite que ele foi traído e ele foi preso. E está escrito assim: e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha aí, Jesus na oração dizendo: olha, eu quero isso, mas seja como tu queres. E cá no versículo 42 diz: e indo segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Será que Jesus estava errado? Será que Jesus estava errado de fazer essa oração? E no versículo 44 do versículo 26 de Mateus: e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. 3 vezes Jesus disse: se for da tua vontade. Só por aqui nós vemos que esse missionário que escreveu esse texto aqui, nessa página do Facebook, ele está errado. Muito errado. Redondamente enganado e errado e enganando a muitos. Veja como Satanás é astuto. O outro texto aqui que eu quero mostrar para você, meu irmão, minha irmã, Tiago 4,13. Observe: eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Leia Tiago capítulo 4, 13 ao 16. Veja que o que está aqui nesse texto, desta página, que leva o nome desse missionário, é maligno. A palavra de Deus está dizendo que é maligno o que está escrito aqui. Agora, 2.388 pessoas curtiram, 261 comentários, todos dizendo amém, 332 compartilhamentos. Ou seja, ninguém percebeu o erro, porque as pessoas erram não conhecendo a Bíblia. As pessoas gastam tempo ouvindo a palavra de um homem que está na televisão, só porque ele está na televisão, só porque a igreja é famosa, só porque tem muita gente, só porque tem nome, tem fama. Então eles não querem saber, é a palavra de Deus. Mas quem conhece a palavra de Deus não concorda com esse texto aqui não.
Eu vou ler mais uma vez e vou ler o terceiro versículo da Bíblia contra isso aqui. Precisam aprender também que usar a famosa frase, se for a tua vontade na oração, é simplesmente demonstrar ignorância completa sobre a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz em relação à bênção a ser pedida. Muito astuto, maligno, né? Para enganar as pessoas. Isso aqui, é semear soberba dentro do coração das pessoas. E Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Para terminar, 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Está vendo? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Como nós podemos nos gloriar? Como nós podemos nos gloriar e dizer, Senhor, me dá isso, é da tua vontade? Não, pode não ser. O que é que garante que Deus quer curar uma pessoa? E se ela estiver passando por um juízo de Deus ali? O que é que garante que Deus vai resolver o problema da pessoa naquela hora? Deus pode, Deus faz milagres, já fez muitos milagres na minha vida, eu já vi na vida dos outros também. Para Deus, todas as coisas são possíveis e é possível aquele que crê também, tudo é possível aquele que crê. Mas a vontade de Deus é uma, e a vontade do ser humano é outra. E nós não podemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Deus pode não querer curar uma pessoa porque ela está passando um juízo. Deus pode não querer nos dar uma bênção agora porque ainda não é a hora certa. Ou de repente porque Ele tem alguma coisa melhor para nós. E quando nós decidimos fazer alguma coisa, nós devemos perguntar, Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? Quando nós planejamos alguma coisa, nós devemos dizer, Senhor, eu estou planejando isso, é da tua vontade? Quantas vezes eu fiz um plano? Quantas vezes eu fiz um plano de ir num lugar, de fazer uma coisa, fazer outra, e Deus não permitiu? Quantas vezes? Então nós devemos dizer, sobretudo, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, se nós vivermos e se o Senhor quiser. Muitas vezes, eu quis ir para a Bahia pregar o Evangelho. Eu nunca consegui. Eu fui uma vez, fiquei 2 dias lá em Cândido Sales e tive que voltar para trás. Eu tentei várias vezes, mas Deus não permitiu. Eu nunca quis pregar o Evangelho lá no estado de São Paulo. Eu já fui algumas vezes lá, porque Deus mandou. Eu sempre quis pregar o Evangelho na cidade de Diamantina, aqui perto. Nunca consegui. Nunca. Planejei, fiz planos, cheguei a ir até lá, mas nunca consegui, porque não foi da vontade de Deus. Não sei por quê. Deus o sabe. Assim também, muitas coisas que nós pedimos na oração, Deus tem coisas melhores para a gente, para nós. Tem coisa que Ele não vai nos dar e vai nos convencer que aquilo não é a vontade dEle. Ora, como nós podemos ser soberbos ao ponto de dizer, não, Deus quer, nós já sabemos o que Deus quer, está escrito na Bíblia. Sim, meu irmão, minha irmã. Muitas coisas nós sabemos o que Deus quer. Sabemos que Ele quer que se pregue o Evangelho. Mas Deus não quer que nós estejamos nos Estados Unidos e no Brasil ao mesmo tempo. Ou Deus quer que a gente esteja lá, ou quer que nós estejamos aqui. Nós sabemos que a vontade de Deus é que nós tenhamos saúde. Mas existem casos
que a doença é um castigo. É um castigo. E a pessoa tem que se arrepender primeiro. Não adianta, se a pessoa não quiser se arrepender, ela dizer, Senhor, me cura, porque Deus pode não curar. E tem coisa também que Moisés, por exemplo, Deus disse que ele não entraria na terra prometida e ele orou. Ele orou, talvez ele entendia que era da vontade de Deus que ele entrasse na terra prometida, mas Deus disse não. E a resposta foi definitiva. Paulo também tinha um espinho na carne. Ele orou 3 vezes. O Senhor disse, a minha graça te basta. Nós temos que entender que a vontade de Deus, ela tem que ser feita. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos atende. Então, tome cuidado com o que você lê na internet. Conheça a Bíblia. A Bíblia corrigida e fiel, a Bíblia fiel, a Bíblia do texto tradicional. Conheça a palavra de Deus, adquira, leia e guarde no teu coração para que você não seja enganado ou enganada. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.